No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre ferramentas que auxiliam a produtividade. Oi gente, bem-vindos de volta no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre diversas ferramentas que existem tanto para computador quanto para celular, que vão facilitar a nossa produtividade. Mas antes de começar esse vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre produtividade, sobre hábitos, sobre rotina, enfim, para você aprender coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo de hoje. O que são então essas ferramentas, quais tipos de ferramentas existem e como que elas podem auxiliar na nossa produtividade. Bom, na verdade, essas ferramentas são aplicativos, são sites que foram desenvolvidos pensando na produtividade, como que elas podem auxiliar na produtividade das pessoas, na gestão do tempo, na gestão de tarefas, de projetos. Então, mais à frente no decorrer do vídeo, eu vou mostrando para vocês quais ferramentas são essas e como que elas funcionam na prática, né? São diversos tipos de ferramentas, então existem ferramentas para gestão do tempo, existem ferramentas que vão bloquear abas no computador, são ferramentas também que auxiliam na gestão de tarefas, na gestão de tempo, ferramentas de calendário que você pode ir adicionando suas tarefas, enfim, tem muita ferramenta interessante, muita ferramenta legal que a gente pode utilizar e que vai auxiliar na nossa produtividade, vai fazer com que a gente consiga realizar as nossas tarefas e ir avançando nos nossos projetos. Mas com essa infinidade de ferramentas é importante a gente destacar que é necessário a gente fazer testes e ver qual ferramenta melhor se adapta para a sua rotina, para aquele momento em que você está. Eu estou sempre trocando de ferramenta porque a gente vai mudando ao longo do tempo, então às vezes uma ferramenta funciona por um período de tempo, mas depois ela para de funcionar para a gente precisa buscar uma nova ferramenta e ir mudando ali o nosso estilo de manter a organização, manter a produtividade no nosso trabalho, nas nossas tarefas mesmo da vida pessoal também. Quando estamos falando de ferramentas que vão auxiliar na produtividade, a gente não está falando de joguinho, de celular, a gente não está falando de aplicativos, de redes sociais, não é sobre esses outros aplicativos. Essas ferramentas que auxiliam na produtividade são importantes por diversas razões. Uma delas que é importante a gente destacar é o gerenciamento do tempo. Às vezes a gente acaba não tendo uma noção assim, de quanto tempo a gente leva para realizar uma tarefa, por exemplo. Então, na hora da gente fazer um planejamento, a gente vai acabar colocando muitas tarefas que a gente não vai conseguir naquele dia. Então, é importante a gente fazer esse gerenciamento do tempo para a gente ter uma noção e saber quanto tempo que a gente vai gastar para cada tarefa. Então, a gente consegue fazer um planejamento melhor, a gente consegue fazer uma otimização do tempo melhor quando a gente tem esse gerenciamento do tempo, quando a gente sabe quanto tempo que leva para cada tarefa. Outro ponto importante é na organização. A gente precisa ter uma certa organização para a gente conseguir visualizar quais tarefas a gente precisa fazer, quais são os projetos que estão em andamento, quais metas a gente tem a cumprir. Então, sem organização, não adianta fazer planejamento, não adianta a gente ter muitas demandas para fazer, a gente acaba se perdendo com o tempo e não consegue realmente fazer as coisas que precisam ser feitas, a gente não consegue ser produtivo, a gente acaba se perdendo. Então, é muito importante a gente ter, assim, utilizar de algumas ferramentas para a gente conseguir manter um pouco de organização na nossa agenda, nas nossas tarefas, na nossa rotina mesmo, no dia a dia. Outro ponto que eu acho assim essencial é a redução das distrações. A gente acaba se distraindo muito facilmente com as redes sociais ou com outras coisas que a gente acaba lembrando na hora que a gente está fazendo uma tarefa, a gente acaba se distraindo e se perdendo. Então, existem ferramentas que vão bloquear ali uma nova aba no computador, então a gente acaba evitando essas distrações ao longo do período que você está trabalhando naquela tarefa. Então, essas ferramentas de bloqueio vão ajudar na nossa produtividade nesse sentido. Outro ponto importante a ser destacado é o acompanhamento do progresso. Então, à medida que a gente vai fazendo as tarefas, à medida que a gente vai
concluindo as coisas que a gente precisa fazer, nas ferramentas a gente consegue ver o que já foi feito, o que ainda falta fazer, então a gente consegue acompanhar de uma forma melhor o que precisa ser feito e o que ainda falta fazer ao longo do processo. A gente consegue acompanhar todo aquele projeto que a gente precisa. E por último, mas não menos importante, é a melhoria na qualidade do trabalho. Então, quando a gente utiliza dessas ferramentas que vão ajudar na nossa produtividade, automaticamente o nosso trabalho vai ser feito de uma forma melhor. A gente tem mais qualidade nas tarefas porque a gente acaba tendo mais tempo, tendo mais organização para fazer determinadas tarefas. Então, elas vão acabar sendo feitas de uma maneira melhor. Mas é importante a gente pensar também que ao longo desse processo, né, quando a gente descobre as ferramentas que a gente pode utilizar, abre um novo mundo assim, para a gente, porque são diversas ferramentas. E um erro muito comum é uma escolha excessiva de ferramentas. Então a gente descobre aquele tanto de ferramenta que é usar tudo ao mesmo tempo, acaba se perdendo, misturando tudo, não encontrando o que está em cada ferramenta. Então a gente acaba errando pelo excesso e escolhendo diversas ferramentas ao mesmo tempo. Outro erro muito comum é um excesso de complexidade. Às vezes a gente escolhe uma ferramenta que naquele momento é muito complexa para a gente aprender a utilizar, muito complexa para a gente aprender a mexer. Então, às vezes essa ferramenta que é mais complexa não vai ser tão útil e necessária naquele momento. Às vezes a gente pode escolher uma ferramenta mais simples, mais básica, que vai ser mais útil naquele momento que você tiver com muitas demandas, com muita coisa acumulada, assim. Então, esse é um outro erro comum, escolher ferramentas muito complexas. E por último, mas não menos importante, é um foco excessivo na ferramenta e não na tarefa. Isso é extremamente comum, que às vezes a gente escolhe uma ferramenta e a gente fica muito presa a ficar mexendo o tempo inteiro na ferramenta sem pensar na execução da tarefa em si. A gente fica só lá na ferramenta mexendo porque realmente é divertido. É prazeroso a gente mexer lá nas tarefas, mexe aqui, mexe ali, cria uma linha, uma tabela. Enfim, é divertido fazer isso para algumas pessoas. A gente acaba se distraindo e não focando em fazer realmente o que precisa ser feito, que é a tarefa. E não ficar ali brincando com a ferramenta de organização da produtividade. Embora esses erros sejam muito comuns, não quer dizer que todo mundo vai cometer esses mesmos erros e como a gente está discutindo sobre eles, pode ser então que você não vá cometê-los, que não aconteça com você. E isso é fundamental também para a gente ir avançando e melhorando cada vez mais. Bom, e por onde que a gente pode começar então a trabalhar com essas ferramentas para melhorar a nossa produtividade? Agora então é um momento que é muito importante vocês ficarem até o final do vídeo, que eu vou passar aqui para a tela do computador para mostrar para vocês na prática como que é cada ferramenta. Assim, não consigo mostrar todas, mas eu vou mostrar algumas ferramentas que eu utilizo ou que eu já usei e que realmente funciona ajudando, auxiliando na produtividade, na organização, para a gente conseguir se planejar e ser mais produtivo, fazer o que realmente é importante e precisa ser feito naquele momento. Então, vou passar aqui para a tela do computador para mostrar para vocês essas ferramentas na prática, como que elas funcionam. Claro que não dá para mostrar assim, detalhes de como que elas funcionam, mas tem tutorial aqui no canal, tem outros vídeos que eu posso mostrar melhor como que essas ferramentas funcionam. Na gestão de tarefas e de projetos, tem o Trello, que é uma ferramenta que eu usei por muito tempo. E aí, como eu disse para vocês, é importante a gente ir trocando conforme necessário. Eu senti uma necessidade de mudança e aí eu troquei para o Todoist, que eu vou mostrar em sequência, que é também outra ferramenta para gestão de tarefas e de projetos. E aí, aqui essa era a página que eu usava, né, que eu criei do zero, e fazia toda a minha organização semanal aqui, né, de segunda a sexta. Eu ia colocando as tarefas que eu tinha que fazer, mas acabava que ficava meio que misturado coisas pessoais com coisas profissionais. Então, não só por isso, mas eu acabei precisando trocar depois.
Mas é uma ferramenta muito intuitiva, muito legal, nesse estilo Kanban, né? Que são as tarefas assim, que a gente pode ir mexendo, né? De um lado para o outro. E aí depende muito do estilo pessoal, de como que a pessoa vai fazer cada coisa, cada tarefa. Eu gosto muito desse estilo aqui, que tem checklist, né? A gente pode colocar checklist e várias tarefas aqui dentro de uma tarefa. E a gente vai marcando à medida que for concluindo. Tanto que no meu Todoist também tem checklist, porque eu gosto muito, me ajuda muito a organizar as tarefas. Então, na gestão de tarefas e de projetos, é o Trello e o Todoist, que são assim, os que eu mais gosto. Aqui no Todoist também tem algumas tarefas que eu tenho para hoje, né? Eu gosto que ele vai separando por dia e aí você consegue visualizar só o que você tem naquele dia. O Trello acaba que você vê a semana inteira e acaba dando um desespero, assim, quando a gente vê tantas tarefas, tantas coisas. Aqui no Todoist não, a gente já consegue ver só o do dia. Se a gente quiser ver o da semana, a gente tem que mudar aqui a forma de visualização. E aí, para calendário e planejamento, a gente pode utilizar o Google Agenda, que eu acho muito massa também, acho muito bem legal. A gente consegue visualizar, assim, tudo que a gente precisa fazer e a gente consegue acessar do celular também. O Trello e o Todoist também. Mas eu gosto, assim, de ter toda essa visualização, assim, do que a gente precisa fazer e a gente consegue filtrar para aparecer só o do dia também. Então aqui, por exemplo, aparece só o do dia. A gente pode colocar compromissos, a gente pode colocar reuniões. Eu acho o Google Agenda bem legal para isso. E para calendário e planejamento também tem o Notion, que eu gosto bastante do Notion. Ele é bem intuitivo também, embora ele seja em inglês. Com a prática a gente vai aprendendo a utilizar. E aí, que essa daqui é a minha página inicial, né? E aí tem várias coisas aqui. E dentro de cada área a gente tem diversas pastas aqui. E dentro de cada pasta a gente vai entrando e tem conteúdo, tem mais pastas e a gente consegue fazer um planejamento, a gente consegue fazer colocar diversas tarefas aqui. A gente pode colocar compromissos, reuniões também. A gente consegue fazer todo um planejamento de conteúdo, um planejamento assim, de calendário de conteúdo. Enfim, é bem massa também para a gente se organizar e colocar as tarefas, colocar compromissos, colocar reuniões. Enfim, como ferramenta de bloquear sites para a gente poder manter a produtividade, tem esses dois aqui, são extensões do Google Chrome. Eu nunca utilizei, então não consigo dizer qual que é melhor. Mas promete bloquear os sites para a gente não se distrair, não abrir outros sites e não acabar se perdendo naquilo que a gente está fazendo. Tem esses dois aqui, eu vou deixar o nome para vocês pesquisarem depois. E esse outro aqui, que promete fazer a mesma coisa, que é bloquear os sites para a gente não se perder. Para gestão de tempo, eu gosto bastante desse daqui, que é a técnica Pomodoro. Gosto que tem aqui um YouTube com lo-fi para a gente ir escutando e se concentrando, eu gosto bastante. Aí o Pomodoro, né, são ciclos de 25 minutos, de foco intenso e pausa de 5. Para quem não sabe, né, tem vídeo aqui no canal falando melhor como que funciona. E aí a gente pode configurar pelo tempo que a gente quiser, de foco intenso. Enfim, é uma ferramenta que vai contando aqui o tempo de foco e eu acho muito interessante, eu utilizo bastante. Tem outras também, tem diversos sites, se você colocar no Google Técnica Pomodoro, vão aparecer diversos sites, mas esse daqui é o meu preferido, porque tem essa opção aqui do YouTube. E como ferramenta de organização e anotações, tem o Evernote, que eu gosto também, gosto bastante, mas eu ainda estou num processo de aprender como que funciona a ferramenta, então não estou assim, muito ligada como que ela funciona exatamente. Bom, aqui é a página do Evernote que eu criei um tempo, mas assim, não me adaptei com essa forma de planejador semanal.
Depois eu vou até criar outras, mas esse daqui que eu tinha feito a princípio, não me adaptei muito bem, mas tem diversas possibilidades aqui dentro do Evernote. Depois vocês entram para dar uma olhada. Aqui tem como você colocar tarefas, né, para você fazer. Então, isso também é bem legal. Mas aí é testando e visualizando o que é melhor para cada um. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.